Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta que escreveu Paulo a Tito. Vai lá em Apocalipse, vem voltando, as cartas de Judas, carta de João, 1ª, 2ª, 3ª, Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão e depois Tito. Amém? Aí vocês podem falar, poxa, irmão, logo nesse livro, não é mesmo? Mas foi o que Deus nos inspirou. E agradeço a Ele por tudo. Todos acharam? Amém? Capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Versículo 15: fala disto, e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? Aqui nós estamos falando da graça do nosso Deus. É algo que é imerecido para nós, mas o amor de Cristo, que quando ele foi elaborado o plano da salvação, Jesus Cristo sendo a figura principal desse plano de redenção, ele não pensou duas vezes quando o Pai o chamou: filho, vem aqui. Nós temos que resgatar a coroa da criação. Nós temos que resgatar aquele que é semelhante a nós, aquele que eu gerei no meu ventre, aquele que é especial para mim. Você vai? Ele não pensou duas vezes, ele foi, ele veio. Esse favor imerecido, essa graça, é o amor de Cristo para todos nós. E por isso, o título dessa pregação: o poder da graça de Jesus. Muitos se falam, muitas pregações, muitos lugares aí, falam sobre essa pregação, sobre a graça, mas fala de uma maneira em que fosse um estado de pura alegria. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo de tudo é tranquilo. Não tem nada a ver. É a graça do nosso Deus. Mas não explica, não fala qual é o real valor dessa graça para nós. O que foi feito para ser conseguida essa graça. O que ela faz na vida do ser humano. O que ela faz na vida do pecador. O que ela faz na nossa vida. Simplesmente fala que é a graça, que você é a coisa mais maravilhosa de Deus. Você é a coroa da criação. Olha, você vai prosperar. Olha, você vai isso, vai aquilo. Glória a Deus por isso. Mas como isso vai acontecer? Como nós chegaremos lá? Como nós vamos proceder para ter esse valor, esse sentimento, essa graça que nós não merecemos? Nós temos que fazer. O que precisamos fazer? Que posição nós temos que estar para que essa graça seja tão valorizada na nossa vida? Muitas das vezes nós estamos num momento difícil. Muitas das vezes nós estamos num momento de pura tempestade, tristeza. E aí você vai em algum lugar, a pessoa ouve uma pregação maravilhosa, que eleva o seu espírito lá em cima. E você sai dali, às vezes, e nada daquilo acontece. E a pessoa volta ao seu estado de tristeza e fala: aquilo ali não é para mim. Falaram tanto, mas como eu vou conseguir esse de alegria,
de prosperidade, como o pastor ensinou hoje na escola, na EBD. A prosperidade é o momento que você não precisa da necessidade. Como é que é, pastor? É a ausência de necessidade, da sua necessidade. Não é ter casas, carros, lanchas. É pecado, irmão? Não. Tomara a Deus que eu tenha isso algum dia. Não é mesmo? Tomara a Deus que o meu sonho, o sonho da minha esposa, é, ao se aposentar, morar num lugar no interior, não muito longe daqui, no Rio, para não ficar longe dos filhos, num lugar tranquilo, para criar nossas galinhas, fazer a nossa hortinha, ver o sol nascer, ver o sol se pôr. Isso é pecado? Não. Acho que é um direito nosso. Deus quer isso, quer que você sonhe, quer que nós venhamos a sonhar com tudo isso. Ele mesmo fala na tua palavra: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Mas, como conseguir isso? Como conquistar isso? A graça do nosso Deus, ela é transformadora. A graça do nosso Deus, ela tem o poder de fazer muito mais do que é pregado por aí. Ela fala de uma maneira, como falar? Ela de uma maneira que chega até você, chega até a mim de uma maneira mais profunda. Porque você olha e fala assim: como posso eu, pecador desse jeito, ter esse valor tremendo desse Deus que deixou a sua glória, veio até a mim e me resgatou? O primeiro valor, ela tem o poder de nos mostrar o amor de Jesus. A graça, isso está no versículo 11, veja bem, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Ela alcança a todos, não somente a nós aqui, mas a todos que querem deixar-se alcançar pela essa graça, ela chega até a Ele. Como eu falei, tem momentos que nós passamos de pura tristeza, pura tribulação. Talvez você esteja nesse momento, passando por esse momento. Talvez o irmão ou a irmã que está do seu lado, passando por esse momento. Talvez você não esteja, mas a graça te alcançou. A graça está fazendo mudanças na minha e na tua vida. Mas como isso vai chegar até lá? Nós temos que abrir o nosso coração. Olha que nós podemos ver Gadareno, aquele homem endemoniado, que a sociedade largou de mão, a sua família largou de mão. Vamos pensar assim: alguém na sua família não cessava de orar: Senhor, que a sua graça, que o seu amor alcance o fulano. Muitos aqui talvez tenham esposa, filhos, marido ou esposa, tem a sua esposa que não estão no caminho do Senhor. E você não cessa de orar: Senhor, que a sua graça atinja o esposo, que a sua graça atinja a esposa, que a sua graça venha atingir o meu filho que está fora dos caminhos do Senhor, que venha atingir aquele que nunca esteve no caminho do Senhor, que está sofrendo, está numa situação difícil. A graça do Senhor com certeza vai chegar até lá, porque existe alguém orando, existe alguém chorando, existe alguém jejuando, existe alguém suplicando a Deus. Amém. Eu sou fruto disso. Como já falei, a minha mãe, a minha avó, eu sou batizado desde os 12 anos, mas chegou aos 18, eu simplesmente saí, como todo, infelizmente, né, pastor? Quem dera se eu tivesse hoje a cabeça, naquele tempo que eu tenho hoje. Coisa maravilhosa estar no caminho do Senhor. Como eu já falei, certa vez eu estava no baile, minha mãe falou: meu filho não vai, meu filho. Eu falei: não, mas eu vou, a galera está indo, vamos lá. E eu fui. E chegou um determinado momento, eu me senti como fosse um peixe fora d'água. E eu vou embora. Aí bati o martelo: vou embora. O cara: que isso? Vai não, vamos embora. Fui embora. Eu mal cheguei e fui embora. Quando eu entrei em casa, estava minha mãe e minha avó de joelhos. Eu falei: aí está o motivo da minha insatisfação de ficar lá. Mas o que é isso? A graça do nosso Deus me alcançou num lugar onde eu não poderia estar. O amor de Cristo, através da oração da minha mãe, através da oração da minha avó, me alcançou. O amor do Senhor Jesus pode alcançar você, pode alcançar quem você quiser. Mas para isso, é necessário que você e eu tenhamos fé, tenhamos
certeza que isso pode acontecer. Não desistir nunca. Como o gadareno estava naquela situação, a sociedade tinha largado ele. Alguém, podemos dizer isso, pastor, alguém orava para o Deus Todo-Poderoso e falava: Senhor, alcança aquela pessoa, alcança o meu marido, o meu filho. E a Bíblia fala que o Senhor Deus pegou o barco, ó, não, vamos para o outro lado do lago, sem mais, sem menos. E chegou lá e modificou a vida daquele homem. Ela tem o poder de transformar a nossa vida. Versículo 12. Ensinando que, renunciando à impiedade e à consciência mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Quando a graça nos alcança, quando o amor de Cristo entra em nosso coração, quando nós abrimos, olha, nós já vimos no versículo anterior que a graça alcançou o pecador, que a graça, através de oração do pai e da mãe, alcançou o filho ou o marido, e ele está já na proteção do nosso mestre. Então, ela transforma a nossa vida. Quem disse que nós não podemos viver nesse mundo como esse mundo está? Basta nós estarmos prontos para isso. Tem a graça da garça, ela vive em pântanos, em brejos, esses rios do Rio de Janeiro aí, praticamente mais uma vala, e você vê várias garças, né, branquinhas, pousando nas árvores à margem daqueles rios. Isso pode provar que é fato de nós conseguirmos viver nesse mundo sem se contaminar. Mas através da graça do nosso Deus, através do amor do nosso Deus, para isso nós temos que abrir os nossos corações. Abrindo os nossos corações, nós sentimos isso aí. A palavra que diz, fala, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, não é somente vindo ao culto, não é somente vinda na EBD, é também fazer a nossa parte, estudando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, buscando em oração, buscando em jejum, buscando toda a força, toda a sabedoria do nosso Deus, como conviver nesse mundo. O Senhor Deus, Ele está de mãos abertas para nos dar tudo aquilo. O pastor fala, quer sabedoria? Peça a Deus. Quer mais fé? Peça a Deus, é um dom de Deus. Mas para isso, é necessário que você e eu viemos reconhecer que nós precisamos dele. Quando nós abrimos a nossa mente, quando nós somos transformados pela presença do nosso Deus, nós começamos a pensar por nós mesmos. Não somos mais alienados, andando por aí, tendo pensamento alienado. Que é isso, irmão? Que pensamentos é? O alienado, ele não consegue pensar por si mesmo. Ele, como aconteceu uma vez, eu andando na rua com o carro, uma menina atravessou a rua sem mais sem menos olhando o celular. Alienada com o celular ali. Ela não estava pensando, ela não estava vendo nada. E o carro, eu prestando atenção na estrada, eu poderia, se eu não estivesse prestando atenção, poderia ter atropelado aquela menina. O inimigo, ele usa essa arma tremendamente. É uma arma poderosa na mão dele. Alienação do pensamento do ser humano. O ser humano não está pensando. O ser humano está em cima das coisas que é dada para ele. É o Big Brother, é a fazenda, é isso, é aquilo. Ele não está parando para pensando. Ele não está pensando. O inimigo não está deixando ele parar e pensar, opa, peraí, esse aqui não é o caminho certo. Se eu continuar por aqui, eu vou me machucar. Se eu continuar por aqui, eu não vou ser feliz. E quando você é alcançado pela graça do nosso Deus, você tem um entendimento. E quem tem um entendimento tem o quê? Tem uma visão melhor das coisas. Você começa a aprender, você começa a entender a posição do mestre na sua vida. Você começa a entender o amor transformador na vida da sua e na minha vida. E você começa a pensar por si mesmo. E é isso que Cristo faz. Hoje foi falado de manhã do caminho. A menina falou aqui de manhã, a Vanessa, não é isso? Ela falou, tem a bifurcação, o caminho. Qual o caminho que você vai escolher? O caminho certo, o caminho errado. Eis na tua frente está a bênção e a maldição. Você na presença do Senhor, com o entendimento do Senhor, você e eu podemos pensar. Opa, eu vejo exemplo na Bíblia que fez isso. A consequência foi aquilo outro.
Eu vejo na Bíblia que agiu dessa maneira corretamente, certo, na presença do Senhor. E a consequência foi coisas maravilhosas. Porque você e eu começamos a pensar. Porque o nosso mestre nos dá livre-arbítrio. O nosso mestre, ele nos livra das coisas que nos alienam nosso coração, nosso pensamento. E nós não conseguimos olhar, vemos somente coisas erradas. E o nosso mestre, com o seu amor, com a sua graça, ele abre a nossa mente. Ela cria em nós o desejo ardente da volta de Jesus. A graça do nosso Deus, ela é tão poderosa. Ela é transformadora. No versículo 13 fala assim: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio, pregou o seu reino nos céus, sobre o seu reino nos céus, onde não tem morte e a morte não tem poder, onde não haverá lágrimas. Jesus Cristo, ele saiu do sua área de conforto. Ele veio até esse mundo, fazendo parte do plano da redenção do ser humano. E pregou, preparou homens para que falasse do seu reino. Ele falou, mostrou que é possível viver aqui, nesse mundo, sem se contaminar. Aí você fala, mas ele é Jesus Cristo. Mas a parte homem, ele foi humilhado, ele foi traído, fizeram várias coisas com ele, como talvez você possa falar, mas fizeram isso comigo. A Bíblia fala, se o mundo te enganou, me enganou primeiro. Se o mundo te humilhou, me humilhou primeiro. Pense nisso. A palavra do Senhor, o nosso mestre, ele preparou homens, para pregar esse evangelho, para levar esse evangelho a toda criatura. E até hoje, essa chama está pregada, está na palavra do Senhor, está sendo plantada no nosso coração, até hoje, da presença do nosso mestre. Você e eu estamos aqui não somente para ver um pregador, não somente para ver os louvores, não somente assistir uma aula de EBD, nós estamos aqui para almejar a salvação. Se você foi alcançado pela graça do nosso Deus, se você foi alcançado pela transformação da graça na sua vida, você e eu temos que ter essa chama acesa para que o nosso mestre possa vir. Se o mestre aparecer hoje, trocar as trombetas, como é que estará as nossas vestes? Será que nós estaremos preparados? Será que nós estaremos na sua presença, aceitando a graça de todo o coração? A palavra de Deus fala em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muitas pessoas falam, muitos séculos, muitos anos, Jesus Cristo vem falando que vai voltar. E até agora não voltou. Mas o inimigo, ele trabalha contra isso. Ele trabalha sempre a favor de fazer que você e eu pensamos sempre assim. Mas quando nós olhamos para Cristo, sendo transformado, essa chama não pode deixar se apagar. Acreditem que o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja, como fala aqui, e purificar para si um povo seu especial. Nós somos um povo especial para Deus. Não somos um povo qualquer. A graça do nosso Deus, ela atingiu todo ser humano. Naquele dia, ela explodiu na cruz, através de Jesus Cristo, e nos alcançou. Para a transformação, para dar esperança para você e para mim, para mostrar o grande amor do nosso Deus, que Ele não quer deixar você sozinho, nunca deixou você sozinho. Talvez você e eu possamos sentir em momentos difíceis que nós estávamos sozinhos, mas sempre fomos atingidos por um louvor, por uma mensagem, alguém dando um folheto, alguém falando sobre Jesus Cristo para você. Talvez você já na igreja
fazendo gabinete com o seu líder espiritual, ele dando orientação, você vai ver que você não está sozinho. Olha só a preocupação do líder espiritual daqui, do pastor, com essa ovelha. Ele vai dar orientação, ele vai orientar como essa mulher trabalha, como o senhor falou. Talvez ela fale assim, será que a minha vida não vai mudar? Será que eu vou ficar sempre nessa lida para cá e para lá? Eu faço faxina em tantas casas por dia. Será que eu não vou ter um momento de tranquilidade? O Senhor Deus tocou no seu servo e ele vai conversar com ela. Vai mostrar um caminho melhor. Talvez possa abrir os olhos dela de uma maneira que ela possa enxergar como conquistar mais coisas. Ele fala assim, fala disto, e exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreza. Ele fala para Tito, continue falando, não pare de falar sobre a volta de Jesus, não para de falar da graça maravilhosa do nosso Deus sobre a nossa vida, não para, porque o Tito era o bispo de Creta, da ilha de Creta, e ali estava sendo atacado por falsos mestres, falando falsas promessas, querendo ensinar o povo, atrapalhando o trabalho daquele servo ali. E Paulo escreveu uma carta para ele, dando incentivo para ele. Fique firme, fique na presença do Senhor. Continue falando, não despreze o seu ministério. Como a graça atinge as pessoas, irmãos. Certa vez, um pastor, se preparando para ir para a sua igreja, fazer a pregação, e essa cidade era próxima a um lugar deserto. E o Espírito Santo falou com ele, antes de você ir, você pega o seu cavalo e entre no deserto até onde parar, onde eu devo falar para você parar. Ele falou, Espírito Santo, está na hora do culto. Ele, não, vai começar o culto, mas vai ter louvores, vai ter muita coisa ainda antes da pregação. Vai. E ele pegou o cavalo, adentrou pelo deserto, ele andando, chegou a um certo lugar, umas ruínas, e o Espírito Santo falou com ele, desça do cavalo, sobe nessa pedra e grita, Jesus te ama. Aí ele gritou, o Espírito Santo falou, fala mais alto, e ele gritou, Jesus te ama. O Espírito Santo está baixo, e foi assim, ó, durante meia hora ele gritando, e já estava suado. O Espírito Santo falou agora sobe no seu cavalo e vai para a igreja. E ele estava lá na igreja, já começando o seu sermão. Entrou uma pessoa, e o porteiro parou a pessoa, não, senta ali, não, eu quero falar com o pastor, eu quero falar com ele, eu quero falar com ele. E o pastor, vendo aquela movimentação, falou, deixa o rapaz vir até aqui. E aquele homem chegou até ali e falou com ele, pois não, o que você quer? Eu estava em determinado lugar, já colocando a corda no meu pescoço, porque eu não consigo mais nada nessa vida, eu não consigo sair dessa miséria que eu estou, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter um momento de paz sequer. Mas no momento em que eu estava colocando a corda no meu pescoço, eu escutei uma voz, Jesus te ama. E aquela voz foi falando, e eu deixei para lá, fui colocando a corda no pescoço. E cada vez aquela voz gritava mais alto. Eu me senti incomodado. Quando eu comecei a procurar, eu vi o cavalo indo embora. Eu não consegui pegar que ele estava a cavalo, não consegui ver quem é a pessoa. Mas eu guardei a voz. E eu passei na cidade, a cidade pequena, eu comecei a olhar o local onde tinha aglomeração de pessoas, e eu escutei o Senhor falando aqui, e eu vi que era o Senhor. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero ser liberto, porque esse Jesus me ama. Olha só, a graça do nosso Deus alcançou uma pessoa que estava totalmente fora da visão desse pastor. É uma pessoa que estava se entregando para a morte, estava desesperada, sem um caminho, sem uma perspectiva de vida, sem uma perspectiva de mudança de vida. Mas a graça do Senhor o alcançou, a graça do Senhor mudou a vida dele. Então, nesse momento, irmãos, vamos ver isso. Não vamos nos desesperar. Vamos confiar em Deus.
Vamos acreditar em Deus, que a graça do nosso Deus, ela é real. Ela é vitoriosa. Ela é transformadora. Ela é salvadora. Ela tem um poder de transformar. Como eu falei, eu não sei como é que está a sua vida nesse momento. Eu não sei com o que você está passando. Em que situação você está? Espiritual, material, profissional, sentimental. Uma coisa é certa, a graça do nosso Deus está te alcançando nessa noite. Abra o seu coração, creia nisso, acredite nisso, que o Senhor Deus vai fazer a mudança, vai fazer tudo aquilo que você precisa ser feito. Talvez não seja o que você acha que deve ser feito, mas vai ser o suficiente para mostrar que há esperança. Vai ser o suficiente para abrir o seu coração e mostrar que existe um Deus que pode transformar a sua vida. O poder da graça é transformador, é fortalecedor, é principalmente salvador. Vamos viver de fato esse poder em nossas vidas. A graça de Jesus não pode ser vivida mecanicamente na presença do nosso Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós temos por estar na nossa igreja já 30, 20, ou 10, ou um mês, já ambientado na presença do Senhor. Aí você, hoje é dia de culto, né? Então vamos. É BD amanhã de manhã? Então vamos. Vai ter uma reunião lá? Então vamos. Mecanicamente. Não. Vamos sentir o desejo. Deixa o seu coração arder da necessidade de estar na casa do Senhor. Deixa o seu coração, a sua alma almejar a presença do nosso Deus. Não viva mecanicamente. Hoje tem culto. Hoje você poderia estar em vários lugares. Poderia estar comendo uma pizza com a sua família. Poderia estar visitando um amigo, um parente distante. Poderia estar fazendo qualquer tipo de coisa. Mas o seu coração, a sua alma anelou, a sua alma almejou estar aqui na presença do Senhor. Isso é a graça do nosso Deus. No versículo 14, voltando aqui, ele fala assim: o qual Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Jesus não deu somente a sua vida. Ele não se deixou ser crucificado. Ele deu o seu amor, ele deu a sua atenção, ele deu o seu abraço. Muitas pessoas foram alcançadas pelo seu abraço. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ouvir a sua voz. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ouvir a sua mão. Ele veio a esse mundo e mostrou que você e eu somos importantes. Nunca desista de estar na presença do Senhor. Nunca desista de prestar adoração a esse Deus tão maravilhoso. Sempre deseja estar na presença dele, não mecanicamente, mas com ardor. Amanhã é culto, tem culto amanhã, então vamos tomar a Deus que seja um culto maravilhoso, que o Espírito Santo venha nos alegrar e saia daqui transformado. Todo culto você possa sair daqui transformado, de uma maneira ou outra, transformado, porque lutas, você e eu vamos sempre passar. Mas a graça do nosso Deus, ela é maravilhosa. Ela tem o poder de transformar a tristeza em alegria. As lutas vão cessar, mas ela pode ser transformada pelo poder do nosso Deus. Você possa ter uma visão melhor, você possa pensar melhor no caminho que você quer seguir. Que nessa noite, o Senhor Deus possa atingir os corações que estão aqui. Que essa mensagem, essa breve mensagem aqui,
possa ter falado profundamente no teu coração, porque ela falou profundamente no meu coração. A graça não é meramente o Senhor Jesus Cristo ser crucificado. A graça é o amor incondicional por você. Ele não quer saber se você pecou, ele não quer saber se você está errado, ele não quer saber o que você fez, o que você está fazendo. O que ele quer saber é que você quer aceitá-lo, porque ele quer entrar na tua casa. Olha que ele fala: eis que bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra de Deus fala que quando nós abrimos o nosso coração, quando nós recebemos o nosso Deus, o Pai e Jesus Cristo vêm fazer morada. Olha aquele homem que estava lá no deserto, querendo se matar. Muitos de nós, não é querer que está se matando, mas está cada vez desistindo de uma coisa, desistindo de uma profissão, desistindo do esposo, desistindo da esposa, desistindo de um filho. Eu não quero saber, deixa para lá. Desistindo mesmo até da própria salvação. A graça do nosso Deus pode transformar isso. Saia daqui hoje transformado, transbordante da graça do nosso Deus. Talvez você fale assim: essa pregação não foi talvez aquilo que eu queria ouvir, mas foi aquilo que Deus queria falar para você. Talvez alguém aqui esteja pensando, ou estava pensando em falar: hoje será o último dia que eu vou naquele lugar, pois eu estou indo sempre, estou fazendo tudo aquilo que Deus está mandando, e as coisas não mudam. Hoje Deus está falando com você: não desista, acredite, eu estou contigo. Continue na caminhada, não saia do caminho. Você tem você tem a bênção e a maldição. Você tem o poder hoje de começar a pensar por si mesmo. Você não é mais um alienado. O inimigo das nossas almas não vai ter mais poder sobre o teu pensamento. Cristo hoje está libertando a tua mente. Cristo hoje está fazendo você pensar como você pode prosseguir. E você sabe, tem uns exemplos na Bíblia. E você pode falar assim: se Davi alcançou, eu também alcançarei. Se Davi falhou, eu sei que eu falhei, mas Davi alcançou o milagre, alcançou o perdão. E você e eu podemos alcançar, porque nós paramos e pensamos: opa, peraí, o sacrifício de Cristo não pode ser em vão. A tua vinda aqui e a minha vida aqui não pode ser em vão. Tem que ter algo a mais do que você e eu possamos estar aqui sentados. A presença de Deus é o ponto máximo aqui. Mas para você, a maior sensação é a tua e a minha salvação. Esses anos todos, tudo aquilo que você largou de mão para estar na presença do Senhor, tem que valer a pena. No Getsemane, quando Jesus Cristo estava ali, ele falou: Pai, eu não aguento mais, passa de mim. A figura humana de Cristo falou: passa de mim esse cálice, eu não aguento mais. Mas ele parou e pensou: porém, quando entra o porém, ele vê você. Quando entra o porém, ele vê a mim. Ele fala: vale a pena. Vale a pena pelo Carlos, vale a pena pela Tânia, vale a pena pela Bruna, vale a pena pelo meu xará Carlos, vale a pena porque ele é a coroa da minha criação. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Mesmo naquela circunstância que ele estava ali, já suando sangue, ele não desistiu do plano da salvação. Então você e eu nessa noite não vamos desistir. Que a graça do Senhor te alcance nessa noite. Que a graça do Senhor transforme a tua mente. Que o amor de Cristo possa te envolver de uma maneira muito grande. Explodiu na cruz através de Cristo. Leve para cá. Transforme a sua casa. Não deixe a sua casa, a nossa casa, ser uma batalha em vão. Que seja uma batalha para a vitória. Que o grande general vá contigo. Que o grande general nos acompanhe. Porque hoje o Senhor deu a resposta que você queria. Talvez alguém fale: não era isso que eu queria.
mas amanhã você possa escutar a minha voz. Opa, ele falou isso e está acontecendo. A palavra do Senhor é lançada, mas nunca volta vazia. Olha só, como aquele pastor poderia imaginar num deserto, numa ruína. Ele pensou, sabe, o Espírito Santo está com esse sol quente no deserto, o Espírito Santo está, ó. Mas eu vou gritar, porque ele manda, eu vou fazer. E começou a gritar, né? Jesus te ama. Como é que ele poderia imaginar que tinha alguém ali querendo tirar a sua vida? Nessa noite, se você tem algum plano para se desviar, está se desistindo da sua vida, não querendo se matar, longe disso, mas desistindo de continuar lutando pela conquista daquilo que você quer. O Espírito Santo está falando para você nessa noite: Jesus te ama, Jesus te ama, continue, continue, e dá graças ao Senhor. Quero chamar aqui o Ministério do Louvor. Eu iria até cantar, mas a minha nora achou melhor ela cantar. Viu, pastor? Achou melhor ela cantar, mas como ela é do ramo, eu vou deixar. Entendeu? Vocês prestem atenção nessa música. Dá graças ao Senhor. Enquanto a minha nora vai cantar, você presta atenção e eleva o seu pensamento ao nosso Deus e agradece por tudo que está acontecendo na sua vida. Não desista. Tá luta. O Senhor Jesus Cristo passou por luta. Ela também vai passar. Toda tempestade passa. Todo vendaval passa. Ao tempo da colheita. Você talvez esteja no tempo do plantio. Você está cavucando o solo. Você está suando. Você está querendo desistir. Mas começa a imaginar a tua vitória germinando no solo. Começa a imaginar a sua vitória crescendo. Começa a imaginar a sua vitória dando frutos. Porque graças ao nosso Deus, você foi alcançado. Amém? Agradeço ao nosso Deus, ao pastor, a oportunidade. Amém, pastor?